pessoas, eu sou a Aninha, sejam muito bem-vindos ao Historiando a Moda. Hoje eu vou responder para vocês a tag Metas Literárias 2023. Eu fiz um vídeo lá nas minhas outras redes com os livros que eu quero ler, os 23 livros que eu quero ler para 2023, só que esse vídeo ficou longuíssimo para postar aqui no YouTube. Então eu resolvi mostrar um pouco das leituras que eu quero fazer em 2023, apesar de ser final de janeiro e eu já ter lido algumas coisas, livros, de uma maneira um pouco mais rápida. É sempre uma coisa boa, porque eu consigo ser mais sucinta nelas, e vocês sabem que ser sucinta não é uma das minhas qualidades. Primeira pergunta: quantos livros pretende ler? Eu não sou a pessoa que faz listas gigantescas. O vídeo que eu fiz, eu coloquei 23 livros que eu queria ler em 2023, mas normalmente a minha lista, como eu tenho lido muito nos últimos 8 meses, eu acho que tem uns 40, eu coloquei mais ou menos uns 40 livros para ler nesse ano de 2023. Mas pode ser que eu leia mais, pode ser que eu leia menos. Janeiro eu já li 10 livros, então teoricamente eu tô mais perto da minha meta porque faltam 11 meses pro ano acabar e tem 30 livros, mas mais ou menos uns 40, porque eu sei que é essa média que dividido mensalmente eu consigo dar conta. Continuação que você quer ler. Eu comecei e li pela primeira vez As Crônicas de Nárnia. Eu li o livro 1, que é O Sobrinho do Mago, e tem mais 6 livros para ler, e eu quero ler todos esses livros. Eu acho que eu vou acabar lendo um livro por mês, porque são livros infanto-juvenis mais curtinhos. E outra continuação, que essa sim, eu estou ansiosíssima, já faz muito tempo, porque eu já comecei a ler, eu já li até o livro 4, é a continuação da saga completa de O Mágico de Oz. Finalmente, uma editora brasileira, que é a Príncipes, resolveu editar a obra completa, os 14 livros, e aí eu vou poder ler, e eu quero muito ler essa continuação, os 14 livros desse ano. Eu já li até o livro 4, eu comecei a ler ontem o livro 5. Um autor que você quer ler pela primeira vez e qual o livro? No vídeo que eu mostrei 23 livros para eu ler em 2023, eu falei que tinha alguns autores que eu queria ler pela primeira vez. Um deles era o Faulkner, que eu estou lendo, inclusive, o livro dele. Outro deles é o Herman Melville, Mares do Sul, porque eu quero muito ler Moby Dick. Inclusive tem outro livro aqui do Melville, que é um livro de contos dele, que eu quero ler antes de ler esse livro aqui, que é um autor que eu não conheço, eu nunca li nada do Melville, e eu morro de vontade de ler Moby Dick, muito ler esse Mares do Sul e este livro de contos do Melville. Você gosta muito e pretende ler mais coisas dele, qual livro? Bom, eu muito ler. Acho que tudo que ele escreveu esse ano é o Alexandre Dumas, que eu li, Os Três Mosqueteiros foi meu livro de leitura literária favorito do ano passado, e eu achei O Homem da Máscara de Ferro, que é um livro da trilogia O Visconde de Bragelonne, e eu quero ler todos os livros do Alexandre Dumas. Eu quero ler Robin Hood, eu quero ler O Quebra-Nozes, eu quero ler Os Três Mosqueteiros 20 anos depois, outros livros, O Homem da Máscara de Ferro, eu quero ler tudo, mas eu trouxe O Homem da Máscara de Ferro, porque esse foi um livro que eu achei agora em janeiro, eu tava louca pra ler, e eu quero ler muita coisa do Dumas. Tem um outro livro aqui também, ó, que é esse daqui do cantinho, que também é um livro de contos do Dumas, porque eu fiquei, assim, alucinada por ele. Como tanto quanto o Dumas mais gosto é a Jane Austen. Eu quero terminar de ler a obra completa dela. Hoje eu li vários dos livros dela, faltam acho que 2 ou 3, e um deles é o Mansfield Park, nessa edição maravilhosa da Penguin Companhia, a favorita da vida, incrível, perfeita, Marguerite Duras. Eu já li o livro dela esse ano, mas eu tenho mais 2 livros dela aqui em casa e eu quero ler esse livro. Um deles é o Deslumbramento, e eu tenho um outro livro que é o Olhos Azuis, e tem um outro livro em e-book que eu não vou lembrar o nome agora, mas Marguerite Duras, quantos livros eu puder ler dela, eu leio. Tá, 5. O que você vai se desafiar a fazer diferente em 2023? Bom, na verdade, eu não vou me desafiar a fazer absolutamente nada diferente em termos de leitura literária em 2023, porque eu tô com muitas demandas. Tem a faculdade, tem a pós, tem o trabalho, tem vários livros que eu quero ler, que são livros clássicos, que são muitos calhamaços. O Visconde, o Homem da Máscara de Ferro eu vou ler em inglês, eu nem vou ler em português. Tem outros livros que eu também quero ler no idioma original, que são livros que demandam mais tempo para eu de fato ter uma boa experiência literária. Então esse ano eu não pretendo introduzir nada nas minhas leituras, porque não vou ter tempo de introduzir coisas novas. Calhamaço que pretende ler? Bom, eu sou a rainha dos calhamaços, eu quero muito ler muitos calhamaços. Esses 2, inclusive, que um deles vai aparecer em outra categoria, que é o David Copperfield, do Charles Dickens. É outro autor que eu tento ler, que nem Marguerite Duras, pelo menos um livro desse autor por ano. E eu achei essa edição maravilhosa da Wordsworth Edition,
no original. David Copperfield foi escrito em inglês, então eu vou ler no idioma original. Eu queria muito ler esse livro, talvez seja o livro do Charles Dickens que eu mais queira ler. E ele é um livro meio carinho e eu achei essa edição em inglês maravilhosa por um preço ótimo. E eu vou demorar um pouco mais para ler por estar em inglês, obviamente, mas eu vou ler no original, que é sempre uma experiência mais aprofundada. Vou ler o que é considerado a obra-prima do Charles Dickens. Eu tenho outros livros do Dickens em casa, alguns que eu já li, outros que eu quero ler. Um Conto de Duas Cidades e As Aventuras do Sr. Pickwick, que são 2 livros dele que eu tenho em português, que eu quero ler. Mas eu acho que o único que eu vou ler na frente desse é o Conto de Duas Cidades. Eu quero ler, que vai entrar em outra categoria, que é o Memorial de Maria Moura, da Raquel de Queiroz. Eu tive um contato muito breve com Raquel de Queiroz só nas aulas de literatura no ensino médio, isso já faz muito tempo, eu nunca me aprofundei na escrita da Raquel de Queiroz, e esse é um dos livros dela que eu quero ler. E dos calhamaços, eu pego os livros, todos os calhamaços que eu tenho, ou que eu acabo adquirindo, e vou dividindo a leitura deles ao longo do ano, eu vou revezando. Prefiro espaçar um pouco os calhamaços para que eu consiga aproveitar melhor as leituras. Livros nacionais para ler, eu falei que o Raquel de Queiroz ia aparecer, tem alguns autores nacionais que eu sempre leio, tipo Machado de Assis, todo ano eu leio 2, 3 livros dele. Mas eu vou colocar a Raquel de Queiroz com o Memorial de Maria Moura, aí Os Lírios do Campo, que está na minha lista de 23 livros para 2023, eu li Clarissa no passado, eu li há muitos anos atrás o Incidente Antares, mas não foi uma experiência super aprofundada. Eu quero muito ler esse livro aqui, que é considerado um dos melhores, do Érico Veríssimo, Um de Teles. Eu já li um livro da Lígia esse ano, um livro de contos da Lígia, e eu quero muito ler a prosa. Eu amo a Lígia Contista, eu acho que ela é insuperável, mas eu gosto muito da prosa da Lígia. E eu achei esse livro, essa edição aqui bem antiguinha, de As Meninas no Sebo, e é um outro livro que tá nas minhas metas para 2023, os livros da Lígia, autora nacional, que particularmente é a minha autora nacional favorita. O que pretende reler? Eu gosto muito de fazer releituras. Por exemplo, os meus livros favoritos, Alice no País das Maravilhas, O Mágico de Oz, eu releio uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Ano passado eu reli O Mágico de Oz e Alice, e esse ano eu quero reler O Pequeno Príncipe. Outro livro que eu quero reler, só que dessa vez nessa edição maravilhosa, que é O Morro dos Ventos Uivantes, os meus livros favoritos da vida. Eu amo a Emily Bronte. Eu acho que esse livro é uma das melhores coisas já escritas na história da literatura, e eu quero muito reler esse livro. Livro hypado que você finalmente pretende ler. Eu não sou a rainha dos livros hypados, tá? Eu não estou procurando os livros hypados. Tem muitos clássicos da literatura que eu nunca li, ou tem autores que escreveram pra caramba, tipo Alexandre Dumas, Lígia Fagundes Telles, Jane Austen, as Irmãs Bronte, Agatha Christie, enfim, Victor Hugo, Honoré de Balzac, enfim, esses autores escreveram muita coisa. Então, para eu ler a obra toda deles, que eu quero ler, leva muito tempo. Então, por conta disso, eu tenho que fazer escolha, sabe? Ou eu leio esses livros, esses clássicos que eu quero muito ler porque eu amo esses autores, ou eu vou gastar tempo lendo os livros hypados, porque eu não tenho tempo para ler isso tudo, eu tenho que fazer escolhas. Então, eu prefiro escolher esses autores todos que eu quero ler, e se algum dia eu me interessar, eu pego um hypado. Um livro clássico que você quer ler. Bom, eu mostrei aqui para vocês uma lista de livros clássicos que eu quero ler, mas tem outros 2 que apareceram na minha lista de 23 livros para 2023, tá? Do Émile Zola, é um autor francês que eu acho sensacional. Também um autor que publicou muita coisa, assim, belíssima, nova no sebo por apenas R$10, então eu quero muito ler o Naná. E também um outro autor que é um clássico, Os Olhos de Maisie, do Henry James. Eu tenho um outro livro dele aqui que chama The Turn of the Screw, que foi traduzido como A Outra Volta do Parafuso, ou A Volta do Parafuso, que são livros com temáticas muito diferentes, mas eu quero muito ler, eu quero conhecer esse autor, que também foi um autor prolífico, escreveu muita coisa, então eu trouxe esses 2 clássicos aqui, que eu quero muito ler esse ano. Última, o lançamento que está mais ansiosa. Bom, é o seguinte, gente, eu não sou a pessoa mais ansiosa por lançamentos, eu vou procurar livros à medida que eu vou conhecendo autores, procurando outros autores, mas para você está lançando todos os números do Mágico de Oz até o livro 14. Já tá em pré-venda, inclusive eu preciso comprar. O livro 11, 12, 13 e 14, que são livros que eu não tenho na minha casa, eu tenho só até o livro 10.
em português traduzido. E eu tô ansiosíssima, porque eu vou conseguir pela primeira vez ler a saga do Mágico de Oz inteira em português. Mágico de Oz dá pra ler em inglês, ele é um livro infanto-juvenil, ele é mais tranquilo. Mas eu queria muito ler em português. E eles vão lançar isso, então eu tô... Acho que é o único lançamento do ano que eu tô realmente ansiosa e eu tô, tipo, me programando e planejando pra comprar os livros, pra ter os livros em casa, porque eu tô, tipo assim, alucinada com a ideia de conseguir ter a saga inteira do Mágico de Oz em casa. Tenham gostado, vocês ficaram sabendo um pouquinho dos meus objetivos de leitura para 2023. Trouxe alguns livros aqui, trouxe vários livros em algumas perguntas, para vocês poderem saber um pouco das minhas metas literárias para 2023 de uma forma um pouco mais rápida. Beijinho e tchau, tchau!